Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Atenção, esse endereço é um dos mais conhecidos de São Paulo, na Praça da Sé, na rua Silveira Martins, local onde a igreja se iniciou aqui, pastor Jaime, missionário. Olá, meus queridos, que bom estar com vocês em nome de Cristo, mais uma oportunidade para a gente poder falar um pouquinho mais da palavra de Deus e conhecer, melhor aí o nosso Deus. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 19. Nesse trecho aqui, a gente vai estar meditando, você conhece bem, fala sobre o Naamã, E a Bíblia, então, nos dá algumas direções importantes para a gente poder meditar. Quem foi o Naamã? O Naamã foi o chefe ali do exército, do rei da Síria, e ele era um homem que estava ali leproso, estava doente, e ele, então, você conhece um pouquinho da história, levou cativo uma moça que era de Israel. Essa jovem estava trabalhando ali para a esposa do Naamã, e essa jovem então diz que se ele tivesse diante do profeta de Israel, que era o Eliseu, ele seria então sarado e curado. A notícia chegou então para o Naamã, ele foi até o rei da Síria, pegou ali a carta, foi feita uma carta, ele levou até o rei de Israel. O rei de Israel rasgou as vestes e tal e tudo mais, porque ele falou, poxa, sou eu Deus para curar, para libertar alguém? E aí o Eliseu falou, não precisa rasgar suas vestes não, pode falar para ele vir até mim. Ele veio, só que o Eliseu não o atendeu, mandou ao auxiliar dele, o Geás, e a orientação, você sabe, era para se banhar, para na verdade mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou então chateado, porque na cabeça dele tinha que ser em Abana e Farpar, um rio de Damasco, rios melhores e tudo, mas a orientação, ela vem de Deus, E a orientação era para mergulhar no Rio Jordão. Bom, ele foi, mergulhou e ele foi curado. Aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, olha só o que diz aqui no versículo 14, a gente vai ler aí do versículo 14 até o 19, 2 Reis 14, 2 Reis capítulo 5, versículo 14 até o versículo 19. Diz assim, Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do meu servo. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele, para que a tomasse, mas ele recusou. Então, primeiramente, olha só o bom exemplo do Eliseu, porque o Naamã quis pagar, quis dar ali, fazer um carinho para ele, em troca da bênção que recebeu. E o Eliseu falou assim, não, você foi agraciado aí pelo poder de Deus, e a honra foi minha, de poder ter sido usado por Deus. Então ele não aceitou, Olha só o bom exemplo que foi dado. Seria errado ter aceitado? Olha, nessa situação aqui, a palavra mostra bem, que ele queria, como se fosse ali, fazer um carinho ali, pela bênção recebida. E a Bíblia diz, de graça recebei, de graça dai. Então naquele momento, seria vinculado a bênção, em uma gratificação que ele daria ali para o Eliseu. Então está errado, Mas não vou entrar aqui nesse mérito. Eu quero falar para você aqui a respeito do que aconteceu depois, O Eliseu, então, em conversa com ele passou para Eliseu uma situação que ele vivia lá na terra dele. Ele disse assim, versículo 16, aliás, 17. E disse Naamã, seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto,
nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Vai ouvindo a conversa. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entra na casa de Rimom. Rimom era um deus lá, né? Do que o pessoal servia lá, o rei da Síria servia. Para lhe adorar. E ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse, né, o Eliseu, vá em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Então o que acontece? O Naamã, ele teve um contato com Deus ali através daquele milagre, né, da cura. E ele chegou então para Eliseu e falou assim, olha, tem vezes que o nosso rei lá, ele entra, né, na casa lá, no templo lá do Rimom, e ele se ajoelha, né, e ele vai tocar na minha mão, para que eu me ajoelhe também. Só que eu sei quem é o Deus vivo. Só que eu peço aí que Deus me perdoe quando ele tocar na minha mão e eu tiver que me encurvar, né, perante ali aquela situação. Mas eu não reconheço mais o Rimom como Deus, eu reconheço o Deus de Israel. Então, aqui nós temos uns pontos bacanas para a gente meditar, e o primeiro que eu quero chamar a sua atenção foi a responsabilidade que o Eliseu ele assumiu. No versículo 8 ele diz, quando ele fica sabendo que o rei de Israel rasgou as vestes, ele fala, não, pode falar para ele vir aqui, porque ele vai saber que há profeta em Israel. Então é importante que a nossa família saiba que existe um pai que serve a Deus, né? Um marido que serve a Deus, uma esposa que serve a Deus. É importante a nossa casa saber, né, que existe ali uma pessoa que ela representa o próprio Deus. E eu estava comentando isso com o pessoal aqui na reunião, né, nos cultos, e eu falei o seguinte, essa responsabilidade nós temos que assumir. Vai chegar para a gente a notícia de um problema, como chegou para o Eliseu, né? No caso, foi a lepra do Naamã. E ele, então, com certeza, ele não deu ali a orientação na cabeça dele para que 7 mergulhos, né, o Naamã desce. Então, o Eliseu, com certeza, ele orou ali a Deus, pedindo direção de Deus, e ele, então, passou para o Naamã essa orientação. E por que o senhor fala isso, pastor? Porque a Bíblia diz que o santo ora a Deus. Então, ele passou essa orientação, ele não atendeu ali o Naamã, né? O Naamã ficou até chateado por isso, porque ele era um homem importante, um homem de autoridade, mas tudo era uma direção de Deus. E aí então, voltando à questão da responsabilidade, o Eliseu ele assumiu, né? E aí eu pergunto para você, quem vai assumir a responsabilidade se não for você? Você conhece a palavra, você sabe, né, que existe o poder de Deus. Então nós temos que dar esse passo, né, e começar a assumir a responsabilidade na nossa vida, né, na nossa casa, né? Nós temos que começar a cercar as pessoas. Eu estava falando a respeito de algumas coisas ruins que nós temos ouvido, né, que estão acontecendo. Então nós temos que usar o poder de Deus. Não, aqui não vai tocar nessa escola, não vai tocar aqui nesse trabalho. Entenda bem o que eu quero passar para você. Infelizmente o mundo é mau e algumas notícias elas vão chegar aí próximo de você, mas não vai tocar em você e não vai tocar na sua família, porque quando a gente assume a responsabilidade, a coisa muda. Você vê que o coração do Naamã foi transformado. Quer dizer, ele chegou ali de uma forma até um pouco soberba, um pouco chateado e tal, e depois ele falou, olha, eu reconheço pelo milagre que eu recebi, né, eu reconheço que apenas o Deus de Israel é o único verdadeiro Deus. Então, esse ponto, ele nos mostra que nós temos que assumir a responsabilidade. Pode falar, não tenha medo de falar, não. Olha, o filho, o pai vai orar por você, filha, o pai vai orar por você, olha, o chefe,
eu vou colocar em oração a nossa empresa, tá? E Deus ele vai operar, porque você tem base bíblica para poder invocar o poder de Deus. E corações serão transformados. Aí eu estava comentando com o pessoal que o Naamã, ele mudou, né, aparentemente aí de religião. Ele saiu da religião dele e ele foi então, né, abrir o coração para Deus. A gente sabe que o evangelho não é uma religião, mas é isso que eu quero chamar a sua atenção. As pessoas elas vão mudar, elas vão trocar ali do Deus mentiroso para o Deus vivo, elas vão trocar ali as amizades, tá? Quem troca de repente uma coisa, pode trocar outra também, né? A pessoa que troca, por exemplo, que muda a cabeça dela, ela muda os amigos. Poxa, esse pessoal não tá legal para mim. Você pode orar, irmã, pela sua família, apresentar a Deus, tá? E assumir essa responsabilidade, tá? Tendo aí a oportunidade, um problema que vai acontecer, que infelizmente os problemas acontecem, você pode invocar o poder de Deus orando e vai haver transformação, tá? Vai trocar de empresa, que às vezes o trabalho não é um trabalho correto, né? Fere a palavra de Deus, vai trocar aí os amigos, a pessoa vai trocar, entenda bem, de religião, tá? Você me entendeu o que eu falei, o evangelho não é religião, mas a pessoa vai trocar, ela vai entender quem é o Deus vivo. Então cabe a mim e a você, tá? Nós temos que assumir essa posição, cercar a nossa família, tá? Com o poder de Deus. É o que eu falei, o mundo jaz um maligno, mas a palavra diz o quê, né? Que cairão 1000, né? Cairão 10.000, mas eu não serei atingido, você não será atingido, sua família não será atingida. Mas a gente está muito assim, tímido, entendeu? O Eliseu falou, não, fala para ele vir, fala para ele vir, fala para ele vir porque eu vou colocar o caso dele aí diante de Deus e ele vai ser curado, entendeu? Assuma a responsabilidade. Quem vai assumir se não for você? Tá? Toma uma posição com Deus aí. Alguém te levou um caso, assim, uma situação chegou até o seu conhecimento? Leve a Deus em oração. Diga para a pessoa, vai ser resolvido. Tá? Deus vai honrar você. A palavra diz isso, eu honro os que me honram. Tá? Honre a Deus. Chama para você a responsabilidade. Eu estava falando esses dias com uma jovem, ela estava assim um pouquinho inquieta por problemas de escola, e a gente começou a conversar, dei a palavra para ela, ela sentiu melhor, só que eu falei para ela, você precisa orar, tá? Não é só se sentir melhor, entendeu? Tem que chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não aceito, o Senhor é comigo, o Senhor é meu Deus, eu não aceito essa angústia, Deus, eu não concordo com isso. Tem que batalhar. Até quando, pastor? Até resolver. Tá? Enquanto você for atacado, você tem que contra-atacar. Entendeu? Assuma a responsabilidade. Só você pode fazer isso porque você conhece o poder de Deus. Ó, repito, hein? Trocou de religião, né? Se você orar, troca as amizades. Troca, ó, os pensamentos. Troca. Deixa de ser aquele rapaz do futebol para ser um homem de família. Tá? Guarda no seu coração esse entendimento. Tá bom? Deixa eu orar por você. Coloca a sua mão com a minha. Pai querido, eu oro por essa pessoa que está clamando comigo agora uma transformação na vida dela e na casa dela. Eu oro por essa pessoa que vai assumir, meu Pai, a responsabilidade e vai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, se aproximar do Senhor, buscar para que aconteça uma grande mudança. Meu Pai, e eu declaro sobre esta família, meu Deus, uma mudança da água para o vinho. Eu digo, diabo, pega aquilo que é teu e saia dos caminhos dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, vou ficando por aqui, tá? Creio que a palavra falou muito ao seu coração e estamos aqui na Praça da Sé, tá bom? Venha conhecer a nossa igreja aqui na Praça da Sé, venha estar conosco aqui, os cultos de segunda, quarta e sexta, 9 da manhã,
meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde às 7h30 da noite. Segunda, crescimento financeiro, você que quer entender mais sobre prosperidade. Quarta-feira, fortalecimento para você e para sua casa. Sua casa tem que estar bem, você também. Afinal de contas, é para lá que você volta quando o dia acaba. Sexta-feira, você tem uma dor de cabeça? Dói a sua coluna? Sua vista está embaçada? Você tem um problema, talvez, aí, que está incomodando você, né, na hora que você engole, na hora que você respira? Sexta-feira, a gente vai colocar a casa em ordem para mandar o mal embora. Cura divina e libertação. O que ninguém pode fazer, Deus pode. Tá bom? E domingo, estamos aí no propósito agora neste mês de abril. São 3 domingos, né? Esse mês agora de abril. Então serão 3 domingos do Abril com U. Abril com U significa que algo se abriu. Então eu quero orar por você para que algo maravilhoso se abra na sua vida. Uma porta grande e eficaz se abra na sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus Cristo, aos domingos, às 8 e às 18. Quer conhecer a Igreja da Praça da Sé? Essa igreja histórica, a primeira igreja de São Paulo? Pode passar por aqui em qualquer dia que você quiser, a igreja está sempre aberta e teremos um prazer enorme em receber você para a glória de Deus, tá? A primeira igreja dessa igreja, né, que as demais da graça passaram a existir. Nosso missionário R.A. Soares deu início aqui ao trabalho, depois o pastor Jaime de Amorim Campos, outros pastores maravilhosos e abençoados, agora estamos aqui para a glória de Deus, tá bom? Esperamos por você, em nome de Jesus Cristo, aqui na igreja. O endereço está embaixo, tá? Para você poder anotar aí também, tá? O endereço e os horários, né? Passou para você aí, dos cultos e tudo, tá bom? Vou pedir para colocar também aqui, nosso irmão Tiago tem feito com carinho, nos ajudado, aí a WhatsApp também, tá? Nesse WhatsApp você pode mandar mensagem, é um telefone fixo, mas ele chega para a gente aqui, tá? Se você ligar, cai aqui no telefone da igreja. Se você mandar mensagem, ele chega pelo WhatsApp e a gente vai ter um prazer enorme aí em te retornar, tá bom? Deus te abençoe, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Não se esqueça, tá? Assuma a responsabilidade, porque Deus, Ele é com você. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto. Atenção, esse endereço é um dos mais conhecidos de São Paulo, na Praça da Sé, na Rua Silveira Martins, local onde a igreja se iniciou aqui, pastor Jaime, missionário.